A narrativa do livro de Êxodo nos mostra que Deus tinha objetivos claros e definidos ao intentar tirar o povo do Egito e levá-los ao deserto. O objetivo era que o povo pudesse adorar a Deus e ao mesmo tempo servi-lo. Dentro desse propósito de serviço, Deus entregará ao povo a oportunidade de participar de uma aliança com o Senhor. E eu e você sabemos que a aliança envolve compromisso. É sobre esse e outros muitos assuntos que vamos estudar a lição dessa semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal e ao nosso momento especial para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos dando sequência a este trimestre muito especial que trata sobre o livro de Êxodo e a trajetória do povo de Israel desde a extração feita no Egito até a caminhada rumo à Terra Prometida. Nessa semana, de modo especial, estamos na lição de número 8 e estamos tratando sobre um momento bastante importante de todo esse contexto, não somente de libertação do povo, mas sobretudo também de compromisso e adoração. Vamos falar um pouco sobre o contexto e o momento em que o povo de Deus se encontra agora junto ao Monte Sinai e ali o Senhor apresentará ao seu povo a sua lei e ao mesmo tempo a aliança da qual o Senhor deseja que seu povo faça parte. Nós queremos estender aqui um abraço carinhoso a todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão nos assistindo, independente do local que você esteja, que a graça e o poder do Senhor Deus esteja com você, sua casa e sua família de forma muito especial. Eu quero convidar você a uma breve oração para que de forma especial o Espírito de Deus nos conduza ao conhecimento e à compreensão de cada parte e detalhe que vamos estudar juntos na lição dessa semana. Esta, como eu disse, é a lição de número 8, o tema é Aliança no Sinai e o verso para memorizar nós vamos encontrar no livro de Êxodo, no capítulo 19, verso 4 a 6. Contudo, antes de irmos diretamente ao ponto central dessa lição, eu quero convidar você a receber a bênção do Senhor por meio de uma oração. Oremos juntos. Maravilhoso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós somos gratos ao Senhor porque, por meio da Tua bondade, da Tua misericórdia, o Senhor nos tem trazido com vida e com saúde até aqui. Obrigado porque o Senhor tem estado ao nosso lado e assim como caminhou ao lado do povo de Israel durante toda a peregrinação do deserto, o Senhor também tem caminhado ao nosso lado e tem nos convidado também a participar junto de Ti, não somente da adoração, mas também do serviço. Nesta manhã, dá-nos o privilégio de entender um pouco mais da Tua Palavra e a aprender contigo a fim de que possamos viver conforme a Tua vontade. Abençoe a todos os que estão conosco neste momento e alcança-o com as suas bênçãos, com o seu perdão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como dito anteriormente, nós estamos na lição de número 8 desse trimestre e já estamos caminhando ao final dessa segunda parte do trimestre e eu espero em Cristo que você tenha feito provisões já para adquirir a lição do próximo trimestre, onde juntos também entraremos numa jornada de aprendizado que será bom para você, sua casa e também sua família. Nesta lição de número 8, o tema geral é Aliança no Sinai. Esse é o tema geral da lição. E o verso para memorizar se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 19, versos de número 4 a 6. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, bem como também ter em mãos a lição da Escola Sabatina, para irmos a este conjunto de versos, lê-lo e compreender aquilo que esse texto pode nos trazer. A palavra de Deus diz assim, observe: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Veja a quantidade de elementos importantes contidos dentro deste conjunto de versos. E há necessidade lógica de eu e você entendermos o que esses versos estão nos trazendo para que, como um panorama de fundo, um cenário, um pano de fundo, eu e você compreendamos todos os detalhes restantes da lição dessa semana. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 19 do livro de Êxodo. O capítulo que é o momento introdutório e ao mesmo tempo preparatório para que o povo tenha
a maior revelação visível e audível da divindade celestial. O Senhor Todo-Poderoso preparou este momento para que o povo de Israel fosse levado ao pé do Monte Sinai e ali se santificasse e se preparasse, pois Deus entregaria a eles a lei do Senhor, contida dentro de um conjunto relacionado ao seu desejo de forjar, de elaborar e estabelecer a partir dali uma aliança com o povo de Israel. Note o que o texto vai dizer. Deus vai se lembrar daquilo que o Senhor fez pelo povo ao libertá-los do Egito, ao dizer o seguinte: vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Antes de apresentar aquilo que o Senhor deseja, ele está fazendo com que o povo se lembre daquilo que Deus já fez por eles, a fim de que possa ser estabelecida aqui uma relação entre graça e gratidão. Pela graça, o Senhor libertou o povo, e por gratidão, Deus está oferecendo ao povo a oportunidade de participar de um compromisso, de uma aliança, que terá como base a obediência. Então, pela graça, Deus libertou. E pela gratidão, Ele convida o povo a participar agora de um concerto, de uma aliança, na qual a base é a obediência. E essa obediência, logicamente, será solicitada por meio da gratidão por aquilo que Deus já havia feito anteriormente. Ao mesmo tempo, Ele reforça o que Ele fez pelo povo. E diz assim: como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Note, aqui há um ponto fundamental dentro daquilo que vamos destacar durante a lição relacionada à ideia da aliança. Lembre-se que todo o processo da aliança oferecida por Deus ao povo de Israel tinha também como pano de fundo a oportunidade de Israel servir ao Senhor como um reino de sacerdotes. Lembra que no sistema sacerdotal instituído por Deus no livro de Êxodo, e vamos analisar isso mais adiante, o sacerdote era aquele que se aproximava mais de Deus, era aquele que tinha o privilégio de entrar na presença de Deus. O povo, como você bem sabe, ficava do lado de fora do tabernáculo. A oportunidade que o povo tinha de se aproximar de Deus era uma aproximação mediada pelo sacerdote. Então grave essa informação. Deus tira o povo do Egito e traz para perto dele, para que este povo possa servir futuramente como um reino de sacerdotes. E nós vamos ver isso aqui. Ele ainda acrescenta: agora, pois, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Note, Deus está oferecendo um privilégio ao povo de Israel. Qual privilégio é esse? De ter o privilégio de se aproximar dele, de ter comunhão e relacionamento próximo com Deus. Mas para que isso ocorresse, havia duas condições. Em primeiro lugar, o povo deveria ouvir atentamente a voz de Deus. E eu já disse a você, e vale a pena repetir, que o conceito de ouvir no texto bíblico está atrelado inseparavelmente da ideia de prática e obediência. Você ouve e ao mesmo tempo você pratica, obedece. Se você ouvir, mas não colocar em prática aquilo que ouviu, é como se nunca houvesse ouvido. Logo, Deus então está colocando uma primeira condição. Para que vocês tenham livre acesso e o privilégio de estarem próximo a mim, em primeiro lugar, você tem que ouvir atentamente a minha voz. Ouvir e obedecer. Ao passo que, uma vez que você ouve, você vai guardar os termos, as estipulações, as orientações contidas onde? Na aliança que eu estarei firmando com vocês. Ao mesmo tempo, se assim vocês fizerem, ouvirem e de forma específica praticarem e guardarem as estipulações da aliança, então vocês serão, note que Deus está apontando para o futuro, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos da terra. O objetivo de Deus era oferecer salvação a todo mundo. Mas Israel seria o instrumento que Deus usaria para se revelar e ao mesmo tempo revelar-se ao mundo. Logo, esta nação seria trazida para perto de si de forma especial. Seria um povo particular de Deus, não diferente e especial na sua qualidade ou em seus atributos, pelo contrário, seria um povo separado e especial para uma finalidade específica. O texto ainda acrescenta: porque toda a terra é minha,
e vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Você consegue entender? Dois elementos extremamente importantes dentro do contexto daquilo que Deus desejava fazer através do povo e pelo povo em favor do mundo. Deus os tomaria como uma nação separada, santa, para um uso específico, para uma finalidade específica, para um objetivo pré-definido. Que objetivo era esse? Servir como sacerdote. O sacerdote era aquele que tinha a prerrogativa, a liberdade, o privilégio de entrar na presença do Senhor, interceder pelo povo diante de Deus e, ao mesmo tempo, apresentar ao povo as instruções e orientações divinas. Logo, a função sacerdotal tinha dois princípios em especial: levar as demandas do povo perante Deus por meio da intercessão e, ao mesmo tempo, revelar a vontade de Deus para o povo por meio do ensino e da instrução. Era isso que Deus estava chamando o povo a tomar a decisão, fazer a escolha de fazer parte da aliança de Deus, estar próximo dele a fim de ouvir e obedecer e, ao mesmo tempo, interceder e instruir pelo restante do mundo que Deus também desejava salvar. A lição ainda vai adiante e vai acrescentar assim: para onde Deus levou os israelitas depois de libertá-los? Talvez você responda: para o deserto e depois para a terra prometida. Mesmo que esta resposta esteja correta quanto à questão geográfica, ela está errada quanto à questão teológica. Por quê? A resposta teológica à pergunta revela a prioridade e objetivos divinos. Quais eram? Ele os levou para perto de si. Deus aproximou o povo, a nação israelita, para perto de si. Deus chama a todos para este mesmo movimento. Nosso destino eterno depende de nossa resposta. E é isso que nós vamos analisar agora, a partir daquilo que a lição vai nos apresentar. Pois o desejo de Deus sempre foi proximidade com o homem. Contudo, essa proximidade, esse privilégio de estar num relacionamento íntimo com o Senhor, depende única e exclusivamente da resposta que eu e você apresentamos a Deus. Nós vamos adiante e na lição de domingo temos alguns pontos importantes a destacar. E o primeiro deles vem diretamente do tema que é apresentado, que diz no Monte Sinai. Aqui nós vamos encontrar um momento marcante na história do povo de Israel. Um momento diferente dos demais, um momento ímpar que vai oferecer a eles uma oportunidade também especial. A lição destaca assim: Deus levou os israelitas ao Monte Sinai, onde pouco depois lhes daria os 10 mandamentos, ou o Decálogo. Após 2 meses de viagem, os israelitas chegaram ao Sinai, Êxodo 19, verso 1, onde ficaria cerca de 1 ano. Lembre-se disso. Desde Êxodo capítulo 19, verso 1, até Números capítulo 10, verso 11 e verso de número 12. Naquele ano, Deus entregou inúmeras leis para o povo de Israel. A estada de Israel no Monte Sinai é o elemento central da narrativa encontrada nos primeiros 5 livros da Bíblia. Naquele momento, Israel foi estabelecido como um povo escolhido de Deus, a única nação que não havia mergulhado no paganismo e na idolatria. Então compreenda, ao extrair o povo de Israel do Egito, Deus tinha 2 objetivos bastante claros: levar o povo ao deserto a fim de que ele pudesse adorar e servir. Neste contexto, Deus precisava preparar este povo, não somente para receber o Decálogo, os 10 mandamentos, mas também a fim de receber diversas outras leis que pudessem auxiliar o povo nesse relacionamento íntimo e próximo entre Deus e seu povo. O objetivo era não somente ali estabelecer de fato uma nação teocrática, aonde Deus seria o seu rei, mas mais do que isso, entregar a este povo um conjunto de orientações, instruções e leis que pudesse fazer deste povo, de fato, um povo separado, santo e especial, destinado e objetivado para um fim específico, o fim de viver próximo a Deus e apresentar este mesmo Deus ao restante do mundo. A lição ainda acrescenta um detalhe muitíssimo importante. A lição vai dizer assim no final da parte de domingo: Israel também foi chamado para atuar como um reino de sacerdotes que conectaria pessoas com Deus, levando-as a Ele e ensinando-lhes sua vontade e também a sua lei.
Essa era a função para a qual o Senhor os trouxe para perto de si, a fim de que Israel pudesse servi-lo. A função de Israel, a partir de agora, caso aceitasse o compromisso de participar desta aliança divina, seria de servir o Senhor como um reino de sacerdotes. Já dissemos anteriormente qual era basicamente a função do sacerdote. A função era levar as demandas do povo para Deus, intercedendo por esse junto ao Senhor, e ao mesmo tempo se relacionar de forma próxima a Deus, a fim de apresentar ao povo qual era a vontade do Senhor. Logo, nesse sentido, o povo age como intercessor junto ao povo, levando suas demandas a Deus, e de Deus para com o povo traz as suas instruções, orientações e principalmente apresenta a sua vontade. Indo adiante, a lição vai para a parte de segunda-feira e agora vai tratar sobre preparando-se para a entrega da lei. Houve todo um momento de preparo antes que o povo pudesse receber as instruções contidas na lei de Deus. A lição vai destacar assim: Deus deu instruções sobre o que fazer a fim de se preparar. A pureza extrema devia refletir a dedicação total a Deus. Israel precisava estar pronto para a manifestação da glória do Senhor. Note que sempre que Deus vai fazer algo específico, algo especial e grandioso, Deus pede para que o povo se prepare. Assim foi também ao sair do Egito e agora também no momento em que Deus está fazendo os preparativos para que o povo receba a lei do Senhor. A orientação foi clara: peça para que o povo se prepare, se santifique, a fim de que ele compreendesse que Deus de fato estava os chamando para um compromisso não simples, mas um compromisso especial de santificação e entrega total. A lição ainda acrescenta: os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eles formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. Então note um detalhe importante aqui. À medida que eu e você entendemos que Deus agora vai apresentar ao povo de Israel a sua lei, o Decálogo, nós precisamos compreender que essas leis e essas estipulações apresentadas pelo Senhor não são simplesmente leis triviais. Pelo contrário, são leis que fundamentam a relação entre Deus e o homem. E não são leis simplesmente temporais, pelo contrário, são leis eternas, presentes em todo o universo, criado e mantido por Deus. Logo, o fundamento da relação entre Deus e seu povo é também o fundamento da relação entre Deus e os seres humanos. Os 10 mandamentos resumem a vontade de Deus. E aqui eu quero fazer um parênteses especial para que eu e você compreendamos isso. Na maioria das vezes, quando nós tratamos sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, os decálogo ou as 10 palavras, como vamos ver aqui, a base do que é a aliança de Deus com o seu povo, eu e você precisamos entender que a lei não é simplesmente algo que Deus pronunciou no Sinai, a fim de que o povo de Israel, em especial, recebesse essas leis e vivesse de acordo com elas. Quando eu e você, na maioria das vezes, pensamos assim, nós restringimos a lei a um momento específico, a um povo específico e a uma época específica. Pelo contrário, a palavra de Deus deixa claro que a lei do Senhor, ela é a expressão exata de sua vontade. Então eu e você precisamos entender isso. Quando nós falamos sobre mandamentos ou sobre leis, eu e você precisamos entender que essa é a síntese da vontade de Deus. Logo, aquilo que é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus para um momento, não é a vontade de Deus para um povo, não é a vontade de Deus para uma época, é a vontade pré-existente e eterna de Deus. Deus, um ser que não muda em suas estipulações, em sua base de relacionamento com o ser humano, e ele estabeleceu um conjunto de regras que fazem parte não somente daquilo que chamamos de lei, mas principalmente daquilo que entendemos ser a sua aliança com o seu povo. E esta aliança, ela é eterna, imutável e representa de forma simples e clara a vontade eterna de Deus. Então, quando eu e você tratamos sobre a lei, não nos cabe decidir se ela teve início e terá fim. Pelo contrário,
Cabe a eu e você compreender que essa é a vontade do Senhor. E eu a pratico, como diz o texto no capítulo 19, eu obedeço, ouço atentamente e guardo aquilo que nela está contido, não porque simplesmente há uma lei, mas porque é a vontade expressa de Deus. E quando eu desejo viver de acordo com a vontade de Deus, eu vivo aquilo que Ele me pede. É por isso que eu obedeço à lei de Deus. Eu não obedeço à lei de Deus para ser salvo, porque se eu obedecesse à lei de Deus para ser salvo, e se o povo de Israel tivesse a intenção de obedecer à lei de Deus para ser salvo, a lei tinha sido entregue para o povo no Egito. Você consegue entender? Por que Deus não entregou a lei, os 10 mandamentos, o decálogo, as 10 palavras para o povo no Egito? Porque se houvesse assim feito, a lei seria o meio pelo qual o povo seria salvo. Aqueles que obedecessem à lei seriam salvos, e aqueles que não obedeceram à lei não seriam salvos. Logo, a lei foi entregue depois que o povo já estava salvo, a fim de oferecer a este mesmo povo, agora liberto, o privilégio e a oportunidade de participar de um compromisso voluntário com Deus. Compromisso esse que Deus dá a eles o privilégio de ter relacionamento pleno e próximo com o Senhor, e em contrapartida, o povo precisa obedecer atentamente à vontade expressa de Deus. Então, deixe isso muito claro na sua mente. A lei não foi dada por Deus para salvar o povo do contexto da escravidão. A lei foi oferecida ao povo como oportunidade do povo participar de uma relação salvífica com o Deus que o salvou. Entendido isso? Vamos então adiante, pois a lição ainda vai acrescentar outros elementos importantes para mim e para você. Ao nos declarar o seguinte: o decálogo é chamado de tábuas de testemunho, ou palavras da aliança. Ou, por outro lado, literalmente, as 10 palavras ditadas pelo Senhor. Então entenda, aqui não estamos simplesmente tratando sobre um conjunto de leis. Nós estamos tratando sobre a vontade imperiosa do Senhor. Aquilo que o Senhor requeria e ainda requer de todos aqueles que desejam fazer parte de um relacionamento de aliança. Assim como eu e você, ao assumirmos um relacionamento matrimonial, fazemos votos mútuos de compromisso que nos levam não somente a declarar algo, mas sobretudo viver de acordo com aquilo que declaramos. Assim também Deus aqui está estabelecendo uma relação de aliança com o seu povo, apresentando a eles alguns privilégios especiais, a fim de que, de contrapartida, o povo possa viver aquilo que é a vontade do Senhor. A lição ainda vai adiante e na parte de terça-feira vai nos trazer a ideia sobre o seguinte: a entrega do decálogo. A lição destaca assim: o decálogo não começa com os mandamentos, mas com a ação de Deus para com o seu povo, revelando graça. Isso está em Êxodo capítulo 20, verso de número 2. O Senhor primeiro mostrou sua graça ao dar liberdade e salvação a Israel, e só então revelou a sua vontade. Os mandamentos deveriam ser observados por amor e gratidão, pelo que Deus havia feito pela nação de Israel. Então observe, quando você analisa a descrição dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante, você notará que antes de ser apresentado a primeira estipulação, o primeiro termo relacionado à aliança de Deus com o seu povo, Deus vai apresentar a razão pela qual Ele está convidando o povo a participar desta relação de aliança. E qual é a razão? A graça de Deus. Note que dissemos anteriormente que não foi a lei o instrumento de salvação. Pelo contrário, o que ofereceu salvação ao povo foi a fé no sangue do Cordeiro e a graça pré-existente de Deus. Pela graça de Deus, o povo foi salvo. Eles não tinham méritos, eles não tinham força, eles não tinham requisitos, eles não tinham qualificação para ser salvo. Mas por amor e graça, Deus ofereceu a eles a oportunidade de salvação. E essa salvação se materializou mediante a fé naquilo que eles deveriam obedecer. Obedecer colocando o sangue do Cordeiro em primeiro lugar, a fim de que pela fé pudessem então ser salvos. Logo,
antes de apresentar ao povo as primeiras estipulações da aliança de Deus, Deus apresenta ao povo as razões pelas quais o povo deveria aceitar. O povo deveria aceitar participar desta aliança de Deus, ou essa aliança com Deus, por graça e gratidão. Note, pela graça Deus os libertou e salvou. Por gratidão, eles então dariam um passo de fé para viver um relacionamento de obediência à vontade do Senhor. A lição ainda acrescenta: a palavra-chave do decálogo é amor, como está em Romanos capítulo 13, verso 10. O mandamento supremo é o amor, expresso de dois modos: amor a Deus, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e amor ao próximo, como está descrito em Levítico capítulo 19, verso 18. Logo, a base dessa aliança que Deus está fazendo com o seu povo é o amor. Porque por amor, Deus libertou o povo e deu a eles a oportunidade de serem livres. Agora, por amor, o povo então viveria um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. Por amor e pela graça, Deus liberta o povo. Por amor e por gratidão, este povo serve então o Senhor, obedecendo a sua vontade. A lição ainda acrescenta: nos 4 primeiros mandamentos, o decálogo explica o que significa amar a Deus. E nos 6 últimos mandamentos, o decálogo explica o que significa amar ao próximo. Logo, dentro destas 10 palavras, dentro desses 10 termos estipulados para que o povo pudesse se manter ligado a Deus nessa aliança redentiva, havia mandamentos ligados à adoração exclusiva e relacionamento com Deus, bem como mandamentos ligados ao estabelecimento e à manutenção da relação e do relacionamento entre o homem com o próprio homem. Um conjunto de orientações que não só manteria o homem ligado a Deus, mas sobretudo manteria o homem ligado de forma respeitosa, amigável e principalmente dentro de uma irmandade entre os próprios semelhantes. A lição fecha então dizendo assim: Jesus disse: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Isso está relatado em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, bem como também em 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21. A verdadeira obediência é uma expressão de amor e gratidão para com o Senhor. Você consegue observar isso? Muitas pessoas questionam a maneira como nós, adventistas do sétimo dia, compreendemos a centralidade e principalmente a primazia da lei de Deus. A compreensão que temos sobre a lei não está baseada no fato de que entendemos que pela lei eu e você podemos ser salvos, ou pelas obras praticadas da lei eu e você receberemos o direito da salvação. Pelo contrário, a lei, como veremos adiante, não pode nos salvar. O que nos salva é a graça de Deus, permeada, embrulhada em seu amor, que nos oferece liberdade mediante a fé. Então entenda, a Bíblia é clara e categórica em nos dizer: você não precisa ir a Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 para entender que a salvação é mediante a graça pela fé em Deus. Quando você olha e observa a narrativa bíblica descrita em Êxodo, você já compreende isso. Logo, no Novo Testamento, Paulo só vai reforçar essa ideia. Pois se você olhar para o passado, em especial a libertação operada por Deus em favor dos israelitas, você verá que foi o amor de Deus e a sua graça que deu oportunidade que pela fé o povo pudesse então ser salvo. Uma vez liberto, o povo agora entrega a este povo um meio, uma forma deles permanecerem vivendo em um relacionamento redentivo com o Senhor. Como? Sendo gratos por aquilo que Deus fez, baseando-se numa relação de amor e obediência à vontade do Senhor. Logo, obedeço os mandamentos de Deus não para ser salvo, mas obedeço os mandamentos como uma forma de gratidão, baseada no amor que sinto pelo Senhor, que me deu a libertação e a salvação. Esse é o objetivo. Assim como obedeço aquilo que meu pai e minha mãe me ensinam por amor, assim também obedeço aquilo que o Senhor me pede por amor, gratidão por aquilo que Ele tem feito e ainda fará por mim e por você. A lição vai adiante e na parte de quarta-feira vai destacar o seguinte tema:
diferentes funções da lei de Deus. E agora vamos tratar de forma ainda mais específica sobre isso que acabamos de dizer, pois a lição diz assim: a lei de Deus revela seu caráter. Quem é ele de fato? Assim como Deus é santo, justo e bom, também a lei é santa, justa e boa. Quando você vai a Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo vai dizer assim: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, a fim de que você possa pensar e quem sabe possa deixar aqui nos comentários qual é a sua impressão e resposta para essa pergunta. Note, algumas pessoas compreendem que a lei de Deus, em algum momento da história, ela foi encerrada, seja pela vinda de Cristo, seja pela sua morte na cruz, seja pela sua ressurreição, seja pela mudança daquilo que entendemos ser o sacerdócio de Cristo, seja por qualquer outra razão. Muitos compreendem que a lei, a vontade de Deus, apresentada ao seu povo no livro de Êxodo, como parte de uma aliança que estabelece um relacionamento íntimo com o ser humano, esta lei foi abolida. Contudo, Paulo vem dizer que esta mesma lei, apresentada anteriormente por Deus e requerida por ele, a fim de que o homem, o ser humano, o mundo, possa entrar num relacionamento próximo e redentivo com ele, esta lei, ela é santa, este mandamento é santo, justo e bom. Agora eu te pergunto, se Paulo está destacando que este mandamento, esta mesma lei, ela é santa, justa e boa, por qual razão Deus traria a extinção deste mandamento? Por qual razão Deus mudaria a sua própria vontade, sendo que ela é santa, justa e boa? Entenda que, se ela é santa, justa e boa, não haveria a menor possibilidade, ou melhor, não haveria a menor necessidade de modificar, abolir ou extinguir essa lei. Logo, eu entendo que, sendo a vontade de Deus, sendo a expressão daquilo que Ele deseja, sendo parte do seu plano redentivo e da aliança que Ele estabeleceu não só com o povo de Israel, mas com todo mundo, sendo esse instrumento, esta lei santa, justa e boa, eu não vejo a possibilidade ou a necessidade de Deus ter abolido essa lei. Ao mesmo tempo, pergunto a você, se esta lei que é santa, justa e boa teve o seu término, o seu final, qual é a lei que hoje nós temos que viver? Qual é os parâmetros estabelecidos por Deus para a sua relação de aliança com o seu povo? Você pode me dizer assim, pastor, mas hoje a nova ordem ou a vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros. Essa é a base da relação e da aliança com Deus. Ok, mas eu e você sabemos que nenhum relacionamento se sustenta unicamente por amor. Podemos tomar como base, por exemplo, o próprio matrimônio. Você pode dizer, e declarar, e escrever, e estampar, aonde quer que você deseje, que você ama a sua esposa e que sua esposa te ama. Mas ainda assim, se o amor não estiver pautado em decisões, não estiver pautado em regras, não estiver pautado em limites, não estiver pautado em decisões tomadas de ambos os lados e compromisso mútuo, esse amor não se sustenta. Assim também é com Deus. Eu devo amar o Senhor, mas este relacionamento de amor para com Deus precisa necessariamente estar embasado em princípios, em regras, em orientações que estabelecem e mantêm este relacionamento mútuo entre eu e o Senhor. Logo, ficam aqui questões para que eu e você possa pensar. Pois se a lei é a vontade expressa de Deus e ela é santa, justa e boa, eu não vejo necessidade desta mesma lei ser abolida, alterada ou modificada, seja por mim ou por você. A lição ainda vai adiante e vai dizer o seguinte: duas funções importantes específicas sobre a lei de Deus. Em primeiro lugar, a lei de Deus é como uma cerca que cria um grande espaço livre para a vida e mostra que, além de um limite específico, pré-determinado, existem perigos, dificuldades, complicações e até mesmo a morte. Isso nós podemos ter como base Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, bem como Tiago capítulo 2, verso 12. Note, a lei de Deus, ao contrário de me limitar
àquilo que é bom, ela me mantém dentro de um conjunto de princípios que me cercam e me protegem daquilo que é ruim. Você consegue entender isso? A partir do momento, por exemplo, quando alguém diz para você que numa determinada via você só pode trafegar a 30 por hora, isso não está limitando você a algo bom, entre aspas, correr mais. Ao contrário, isso está protegendo você e os demais, a fim de que, mantendo a velocidade, você também preservará a sua vida e a vida de outras pessoas. Assim também funciona com a lei de Deus. A lei não me limita ou não me proíbe de alcançar aquilo que é bom. Pelo contrário, ela me protege e me cerca dentro de um limite estabelecido por Deus, aonde ali, de fato, eu vivo o que é bom e aquilo que é melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Ao mesmo tempo, e em segundo lugar, a lição destaca que a lei também é como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, o qual perdoa nossos pecados e transforma a nossa vida, com base em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, bem como também 1 João capítulo 1, verso 7 a 9. Então entenda, a lei de Deus, ela tem a função de me proteger e de estabelecer os limites e a base do meu relacionamento para com Deus. Logo, se eu me mantenho dentro daquilo que Deus estipulou para mim, eu estou seguro, eu estou protegido. Ao mesmo tempo, a lei, como já dissemos anteriormente, não tem a função de me salvar, mas pelo contrário, de me apontar aquele que de fato tem poder e condições de me oferecer a salvação. E esse é Cristo Jesus. A lei, como um espelho, ela mostra o meu erro, aonde em mim eu preciso mudar. Eu olho para o espelho e o espelho me mostra as minhas imperfeições. Só que o espelho não pode tirar as imperfeições que há em mim. Logo, ao ver as imperfeições que há em mim, por meio da lei, que é esse espelho, eu sou então conduzido a Cristo. É nesses termos que a palavra de Deus vai dizer que o fim da lei é Cristo. Ou seja, a finalidade, o propósito, o objetivo da lei é levar você a Cristo. Pois a lei te condena, caso você esteja em pecado. Contudo, observando o seu pecado, você vai a Cristo e Ele, mediante a fé e a graça, perdoa o seu pecado e te oferece a salvação. Você consegue entender isso? O objetivo, a função da lei nunca foi salvar e nunca será. Mas a lei me mostra o pecado, ao mesmo tempo que me ensina a viver dentro daquilo que Deus estipulou para o seu relacionamento salvífico com o ser humano, dentro das estipulações da aliança divina com o ser humano. A lição ainda vai adiante e vai destacar o seguinte: uma vez que a salvação é pela fé e não pelas obras, nem sequer as obras da lei, alguns cristãos concluem que a lei foi abolida e que não precisamos mais guardá-la. A Bíblia, no entanto, ensina que a lei define o que é o pecado e nos mostra quem de fato pode nos salvar: Cristo Jesus. É simples assim. A lição ainda vai adiante e na parte de quinta-feira vai destacar o seguinte ponto: a lei como promessa de Deus para nós. Entenda, assim como a lei está dentro de um contexto de aliança, de compromisso para com Deus, aonde atentamente ouvimos a sua voz e guardamos, praticamos e vivemos a sua vontade, esta mesma lei nos reserva promessas especiais. E a lição destaca assim: o termo hebraico que se refere aos 10 mandamentos, dabarim, conforme Êxodo capítulo 34, verso 28 e Deuteronômio capítulo 4, verso 13, bem como também capítulo 10, verso 4, não significa literalmente mandamentos, mas palavras. Além disso, pode significar também promessa. Aí você pode me perguntar assim: pastor, mas como assim o decálogo, as leis, os 10 mandamentos ou as 10 palavras mencionadas por Deus em Êxodo capítulo 20 significam também promessas? Significam promessas pelo fato do seguinte: note, sempre que Deus mostra ao povo qual é a sua vontade, Ele ao mesmo tempo vai apresentar ao povo quais são as vantagens de obedecer à vontade de Deus e também quais são as desvantagens. Tome, por exemplo,
aquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 28. Em Deuteronômio capítulo 28 você tem aquilo que é chamado de as bênçãos e as maldições da aliança. Dentro daquele contexto, do verso de número 1 ao verso 15, Deus vai apresentar as bênçãos de você se manter num relacionamento redentivo de compromisso e aliança, obedecendo à vontade do Senhor. Ali é descrito várias bênçãos que Deus apresenta ao seu povo como resultado da obediência. Estas bênçãos são também promessas para todos aqueles que desejam fazer parte da aliança. Aqueles que já estão na aliança com Deus, eles são alcançados por essas bênçãos. E para aqueles que ainda não fazem parte, Deus está convidando. Caso você aceite fazer parte dessa aliança, deste compromisso de obediência e serviço, eu então vou te abençoar. Logo, a lei, as palavras ditadas por Deus no Decálogo servem não somente como instrução, mas principalmente também como promessa daquilo que Deus há de fazer por todos aqueles que aceitarem o compromisso da aliança redentiva com o Senhor. A lição ainda vai acrescentar o seguinte: Paulo afirmou que Jesus Cristo é o fim, em grego, telos, da lei, mas não no sentido de que ele a tenha abolido ou eliminado. Já falamos sobre isso anteriormente. Em vez disso, significa que Cristo é o objetivo e a finalidade da lei. Então entenda, quando eu e você tratamos sobre a lei de Deus, os seus mandamentos, as suas instruções, palavras, as suas promessas contidas dentro da aliança feita com o povo de Israel, eu e você precisamos entender em primeiro lugar que esta aliança não está restrita, ou não esteve, ou não estava restrita ao povo israelita. Pelo contrário, o povo foi simplesmente chamado para próximo de Deus a fim de servir ao Senhor como sacerdotes. Em que sentido? Estar diante do Senhor apresentando as demandas do povo e ao mesmo tempo trazendo para o povo as orientações divinas. E uma vez que esta aliança feita com Israel tinha uma finalidade de proximidade, adoração e serviço, eles tinham em si, a partir do momento de aceitarem essa aliança, o compromisso de espalhar a mesma aliança para todo mundo. Por isso o Evangelho chegou até mim e chegou até você. A ideia de Deus não era restringir não só as estipulações, orientações ou bênçãos e promessas da aliança só ao povo de Israel. Pelo contrário, era para todo mundo. Por isso, hoje eu e você podemos também fazer parte deste compromisso de fé com o Senhor. Logo, uma vez que este conjunto de regras não estava simplesmente circunscrito ao povo de Israel, mas também a mim e a você, eu e você hoje temos que fazer a mesma escolha feita pelo povo de Israel no passado. Temos que demonstrar ao Senhor se seremos gratos e por amor obedientes à sua vontade. Vontade essa, que reforço mais uma vez, não está restrita ao tempo, momento ou à época. Pelo contrário, é a vontade imperiosa do Senhor para toda a humanidade, em todo o tempo e para todo sempre. A vontade do Senhor foi resumida nos 10 mandamentos, entregue a Moisés, entregue ao povo de Israel, que também foi entregue a mim e a você. Logo, o nosso compromisso em viver as estipulações deste compromisso e aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel permanece o mesmo que foi também apresentado ao povo de Israel. Se nós obedecermos, receberemos de Deus as suas bênçãos e principalmente estaremos mantidos dentro desta relação que pela fé em Cristo nos concederá a salvação. Caso eu desobedeça à sua vontade, às suas estipulações e termos contidos nessa aliança, eu estarei dizendo ao Senhor que eu não quero fazer parte deste povo que será salvo pela fé em Cristo Jesus. Lembre-se, não somos salvos por obedecer à lei, nós obedecemos por gratidão por aquele que já nos salvou, pelo amor e pela graça. Assim, eu convido você a observar a lei de Deus de uma forma diferente da maneira como praticamente muitas pessoas têm colocado. Muitos têm colocado a lei como uma obrigação para a salvação. Pelo contrário, a lei não é uma obrigação para ser salvo. A lei é um compromisso, um ato de gratidão em favor daquele que já nos salvou e que há de nos garantir a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua casa.
você e a sua família de forma especial. E que na próxima semana estejamos juntos mais uma vez para darmos sequência à compreensão daquilo que Deus está fazendo pelo povo de Israel e também deseja fazer por mim e por você. Que Deus o abençoe e até semana que vem.